Você aí é o tipo de pessoa que ainda não aprendeu inglês? Talvez você não sabe por onde começar, estuda gramática de uma maneira errada, porque você aprendeu isso lá na escola, você acha que tem que ter uma super memória para poder aprender a se comunicar em inglês. Mas eu estou aqui para te dizer 11 motivos por que você ainda não fala inglês. Simbora! E o motivo número 1 é porque você não sabe por onde começar, você não sabe o rumo. E a culpa não é sua, tá? Então não saber por onde começar é o primeiro grande motivo de você ainda não falar inglês. E eu vou te dizer até o fim desse vídeo por onde é que você começa. Pessoas muitas vezes elas têm uma única referência, que é o inglês da escola. Então, como elas estão muito pequenas, o primeiro contato que elas têm com a língua inglesa é na escola e elas veem todo mundo fazendo aquela mesma coisa. Então entra dentro daquela filosofia, desculpe, mas o objetivo não é ofender. Você entra dentro da filosofia, Maria vai com as outras, porque você olha todo mundo fazendo o que está fazendo e você pensa, se está todo mundo fazendo, então esse é o certo. E aí que está o problema. Não é porque está todo mundo fazendo que é o certo. E eu estou aqui para te abrir os olhos. Por quê? Se aquilo que todo mundo estivesse fazendo estivesse dando certo, você e toda essa galera que estudou inglês contigo estaria fluente, concorda? Então esse daí é o primeiro grande motivo, você não sabe por onde começar. Segundo grande motivo, por causa disso, você estuda gramática de maneira exagerada. Então você foca em querer saber todas as possibilidades de regra. E eu tenho que te dizer que, se você for um professor, você teria que saber todas as regras de gramática? Não, apenas aquelas que são essenciais. E ainda assim, um professor, até para ele aprender isso, é claro que ele tem que ralar, mas teu objetivo não é ser professor, muito provavelmente, talvez seja, mas eu falo aqui para a maioria. Então, se teu objetivo não é ser professor, por que você está se acabando de estudar gramática? Isso não faz o menor sentido. Então, para de exagerar na dosagem. Estude somente o necessário de gramática. Olha, eu não estou dizendo que você não tem que estudar gramática. Apenas estou dizendo para estudar o necessário. Não exagere. E se você é um aluno mediano, eu vou te dizer uma boa notícia. A possibilidade de você aprender é muito maior do que quem tirava boas notas. Por quê? Como a pessoa tirava muitas boas notas na escola, ela ainda fica dentro dessa cultura muito perfeccionista. E para você ficar fluente em uma língua, você tem que ficar um pouco mais à vontade. Não digo que você tenha que errar de propósito, mas é justamente se permitir errar para poder aprender. Porque o aprendizado está aí. Você ora acerta, você ora erra. Quando você acerta, você aprendeu que você está no caminho certo. Quando você errou, você aprendeu uma forma de não fazer aquilo daquela maneira. E é assim que a vida é, assim que o aprendizado acontece de maneira natural. Outro grande motivo é que a pessoa enfia na cabeça dela que o inglês é muito difícil e é isso. E não tem cristão no mundo que consiga tirar isso da sua cabeça, né? Mas o meu objetivo aqui é fazer com que você abra um pouco mais a sua cabeça, abra os olhos, arranque essa venda e saiba, aquilo que você acredita se torna real para você. Henry Ford disse o seguinte: se você acredita que você pode, então você pode. E se você acredita que você não pode, você não pode. Independentemente da maneira como você pensar, você estará certo das duas formas. Minha pergunta é para você. Você quer estar certo ou errado? Fluente ou não fluente? Pensa nisso. Arranca essa ideia da tua cabeça que você não pode aprender. E simplesmente aprenda. Motivo número 4. A pessoa é vítima do sistema, ela não tem um senso de autorresponsabilidade. A culpa de eu não ter aprendido inglês é porque eu não tive bons professores. Deixa eu te falar uma coisa. De todos os professores que eu tive, eu recordo que foi um bom professor. Quantos professores de inglês eu tive? Vários. Somando ali de sexta série até terceiro ano, até faculdade, enfim, eu tive 2. E eu tô te falando aqui em
Mais de 10 anos de estudo, eu tive 2 bons professores. 2. Então, se eu hoje sei inglês, não é por conta dos meus professores, é por conta de mim mesmo. Eu botei na minha cabeça que eu ia aprender e é isso que você tem que fazer. Bote na sua cabeça que você vai aprender e vai. Simplesmente isso. Para com esse vitimismo, porque ele não vai te fazer ficar fluente em inglês. Se você enfiar na sua cabeça que você não vai aprender, você tá certo. Mas se você enfiar na tua cabeça que independentemente das circunstâncias você vai aprender, você vai aprender. Quinto motivo. Traduz tudo e pensa que tem que ser um intérprete simultâneo, profissional e até saber mais talvez do que um dicionário. Isso não faz o menor sentido. Até porque você não sabe todas as palavras em português. Então, se você não sabe as palavras, todas as palavras em português que fazem parte da tua língua materna, que tu nasceu falando português, por que no inglês tu tem que ser um dicionário ambulante? Não faz o menor sentido. E ao mesmo tempo, a tradução ela é o quê? Inimiga da fluência. Porque a tradução ela te trava. E eu costumo dizer isso muito para os meus alunos. Só que existem várias outras camadas que a gente vai aprendendo durante a jornada. Mas se você quer realmente ficar fluente, você tem que parar de traduzir e começar a provocar o pensamento dentro da outra língua. Então vamos agora para o próximo motivo. Motivo número 6. Como você também não sabe nem por onde começar, quando você começa a estudar, você estuda, às vezes até as coisas certas, mas na ordem errada, e às vezes você estuda as coisas erradas na ordem certa e por aí vira aquela bagunça. Então você precisa saber que o estudo da escola, ele não é um estudo errado. Porém, se você pretende adquirir fluência, ele não vai servir para você. Ele vai servir para fazer tu passar no vestibular, para você ficar bom na leitura, regras e passar aonde? No vestibular para você entrar lá na faculdade. É para isso que serve o inglês da escola, tá? É um inglês instrumental para você ler e ponto. Agora, se você quiser ficar fluente, aí eu vou ter que te dizer que você tem que procurar um estudo que seja adequado para que você alcance fluência, que não vai ser o inglês de escola. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Beleza? Vamos pro próximo ponto. Motivo número 7, não é uma prioridade na sua vida. Você vive o quê? A cultura do depois. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, então eu vou fazer isso depois. Não, quando eu tiver com o tempo perfeito para fazer, eu começo a estudar e vai dar tudo certo, e é isso. Não, peraí, nós estamos em dezembro, então eu acho que eu vou começar, não, vou fazer essa promessa de ano novo, vou começar em janeiro, agora nesse ano vai. Aí chega janeiro, o que acontece? Chega em janeiro, você começa, aí fica lá uma semaninha, 2, 3, às vezes passa um mês, até consegue aguentar ali até fevereiro, março, só que depois você vai o quê? E desiste. Então você vive essa cultura do depois, tá? Você vive essa cultura do depois, isso não é legal para você. Motivo número 8, você também não se esforça, porque você pensa o seguinte, eu preciso encontrar ali um método que ele seja um método mágico, ultra, mega, power, hiper incrível para eu poder seguir. E aí, quando eu seguir esse método, eu não vou precisar me esforçar. E esse é um grande problema. Porque nós temos métodos bons, métodos medianos e métodos ruins. Se você encontrar um método que seja excelente, mas tu não te esforçar, eu sinto muito, não funcionará. Às vezes você está com um esforço incrível, mas está com um método horrível. Agora, o melhor seria se você encontrasse, no mínimo, um método mediano, um método validado. Caso não, procure um método excelente, mas também tenha compromisso com o sucesso, que é o que? A tua fluência. Porque a fluência é igual casamento, tem que ter fidelidade. Tu quer ser fluente? Seja, então, fiel à fluência. A fluência é o quê? É algo que você quer, então se você realmente quer, quanto você quer? Essa é a pergunta que eu te faço. Número 9, você não sabe as habilidades que você tem que dar atenção, então já vou te passar quais são elas aqui, tá? Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Você quer fluência? Então beleza, já ignora um pouco aí a leitura, ignora gramática, eu nem vou falar de gramática, tá? Mas ignora a leitura um pouquinho do lado. Então o que você vai fazer? Você vai estudar 4 coisas. Você vai estudar leitura, você vai estudar escrita, só que a leitura e a escrita você vai deixar em segundo plano e você vai focar na escuta e você vai focar na fala. Só que para ser mais estratégico ainda, o que você vai fazer? Você vai focar na escuta. Ponto. Acabou. Já era. Assista seriado sem legenda e é isso. Vida que segue, tá? É isso.
vida que segue. Mas eu não vou entender. Vai. Se você pegar um filme em português e botar no mudo, tu vai entender alguma coisa. Então, tenta entender os sons, tá? A pessoa começou a estudar, aí tá olhando lá pro camarada que tá estudando há 18 anos. E você começou, tem uma semana e quer se comparar achando que ele é muito inteligente e você não é. Pare com essa comparação errada. Se você fosse comparar com alguém, primeira coisa, você tem que olhar para alguém que está à frente e pensar, esse é um padrão que eu quero alcançar. Mas nunca exagere. Entenda que aquela pessoa precisou passar por várias coisas. Ela não vai mostrar para todo mundo que ela está sofrendo estudando. Ela não vai falar para as pessoas que ela se esforçou. Porque ela quer fazer o quê? Ela quer mostrar para todo mundo que ela é uma pessoa muito inteligente, que foi muito fácil, que foi muito lindo, etc. E essa é uma vida fake. Porque todo mundo que aprende toda e qualquer língua, por melhor que seja o método, tem que se esforçar. Então, não acredite em fantasias. Quando alguém diz pra você, eu fiquei Antes uma semana, porque eu encontrei um método mágico, né? E ali estava ali, um pote de ouro atrás, aonde do arco-íris. Aí fui lá, eu peguei ali e falei, olha, tem uma varinha do Harry Potter. Agora eu estou falando inglês. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então, não se compare com os outros de maneira errada e não acredite em tudo que eles falam. Próximo ponto. E agora esse último ponto, que é a pessoa ela não tem a estratégia adequada conforme aquilo que ela pretende. Então, se você já entendeu que aprender o inglês ela é uma tarefa difícil, você tem que ser estratégico. Então você precisa pegar essa língua, você precisa enfiá-la dentro da tua rotina e você precisa entender o seguinte: qual é a maneira mais fácil de eu fazer com que essa língua entre na minha cabeça? Repetição. Então, coloca teu celular em inglês, bota teus filmes em inglês, bota as tuas séries em inglês, bota teus livros em inglês, bota os vídeos em inglês e tira a legenda, tá? Faça tudo isso, coloque isso dentro da tua rotina e eu te garanto que você vai ver que o teu nível de inglês já vai subir para um outro nível, tá? Agora, se por acaso você acha que isso não é o suficiente, aí você tem que ir para dica número 12, tá? Que é o quê? Procura alguém para te ajudar e é isso. Se você quer que a tua dúvida seja respondida, aproveita e deixa o teu comentário aqui. Eu tô com uma dúvida sobre esse vídeo? Deixa o comentário. Te vejo no próximo vídeo e até lá. Bye, bye. Fui!